Está bem. Boa tarde a todas e a todos. Não, Rita. Então, quando é que começa? Acho que ainda não estamos no ar. O Sr. João, pelo menos, ainda. Ok, agora sim. Boa tarde a todos e a todos. Sejam bem-vindos aqueles que nos acompanharam na primeira parte deste curso. Sejam também bem-vindos e bem-vindas aqueles que já nos acompanham e que iniciam hoje esta segunda parte do curso de formação específica sobre violência doméstica. Esta parceria entre a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e o Conselho Regional de Lisboa, que mais uma vez agradecemos toda a disponibilidade que nos têm dado. Hoje, dia 3 de novembro, nós temos aqui, portanto, dois assuntos, temos 2 temas e 2 oradores, sendo que há pouco mais de 10 minutos eu fui contactada pelo Dr. Carlos Neves, a quem lhe surgiu um contratempo de última hora e que infelizmente não vai poder estar connosco hoje, mas que passará para a próxima quinta-feira, portanto no mesmo seguimento e no mesmo alinhamento em que o programa decorre. Hoje teremos connosco a doutora Rita Mota e Sousa, que nos vai falar da diretiva do Ministério Público, do arquivamento do inquérito e da sua reabertura, a conexão e separação dos processos e depois da acusação, quer pelo Ministério Público, quer pela assistente. Doutora Rita Mota e Sousa é magistrada do Ministério Público, atualmente está colocada na comarca dos Açores, na Ilha do Faial. Interessa-se há uns anos a esta parte pelo estudo do direito e da justiça numa perspectiva crítica, é mestra em Direito e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é autora de um livro publicado pelas edições Afrontamento com o apoio da APMJ, chamado Introdução às Teorias Feministas do Direito. Participou como oradora em diversos seminários e palestras e colabora regularmente com jornais, blogs, redes sociais, com associações e universidades em questões relacionadas com a sua área de estudo. O seu currículo é bem mais extenso, mas não posso estar aqui, peço desculpa, doutora Rita, e não ocupando mais tempo, passava-lhe já a palavra para poder expor a sua apresentação. Muito obrigada, senhora doutora. Apresento os meus cumprimentos à senhora doutora, também pela introdução e pelo cumprimento que me fez, e agradeço à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, que cumprimento também pela iniciativa, e também todos e todas as que nos estão a acompanhar. Cabe-me então fazer este comentário à Diretiva número 5 de 2019 da Procuradoria-Geral da República e que versa sobre esta questão da violência doméstica. A diretiva está disponível no site da Procuradoria, qualquer simples googlar dá acesso à diretiva. Está também publicada no Diário da República, número 233/2019, na série 2 de 4 de dezembro de 2019. A violência de género é internacionalmente reconhecida como uma violação de direitos humanos básicos e exige-se aos Estados, no seu combate, a adoção de medidas que relacionem a ação penal com a proteção à vítima e também com a regulação das responsabilidades parentais quando há crianças. A Diretiva 5/2019 é o instrumento hierárquico que, dentro da magistratura do Ministério Público, pretende uniformizar a atuação das suas magistradas e dos seus magistrados na investigação criminal pelo crime de violência doméstica, mas também na iniciativa de ação do Ministério Público enquanto representante de menores, de crianças que vivenciem direta ou indiretamente o crime de violência doméstica. Portanto, o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e está sujeito às ordens e instruções dos seus superiores hierárquicos. Por seu turno, as diretivas são comandos e critérios gerais de interpretação das normas,
que servem também para estruturar o funcionamento e a atuação dos órgãos e agentes do Ministério Público. Então, se o Ministério Público é o titular da ação penal e o representante das crianças e dos jovens, isto no seu recorde constitucional e estatutário, dispõe de um poder muito importante na intervenção e na contenção dos danos diretos e colaterais que são causados pela violência doméstica, tanto ao nível da repressão penal, mas também a intervenção do Ministério Público é importante enquanto representante legal do interesse destas crianças que são expostas à violência e muitas vezes também elas próprias vítimas da violência e podendo então o Ministério Público requerer as providências adequadas nestas circunstâncias à efetiva proteção destas crianças. Aquilo que parece que é muito relevante da leitura e da compreensão desta diretiva é que a mesma vem estabelecer uma cultura de reação célere, ágil, integrada nas várias dimensões do fenómeno da violência doméstica, designadamente na proteção da vítima, na recolha de prova e na proteção dos menores que vivenciem o crime. Penso que nunca é demasiado, como adiante irei referir, sublinhar a importância da atuação do Ministério Público, que deve mesmo ser considerada prioritária na proteção das vítimas do crime. A par, com a recolha de prova, a proteção da vítima deve orientar a ação do Ministério Público e a diretiva vem indicar isso mesmo. Portanto, toda a sua finalidade é a de garantir que se cumpra uma cultura de verdadeira urgência na resposta ao fenómeno da violência doméstica, agilizando esta resposta tanto na investigação do crime como depois, enquanto titular da ação penal, como também na proteção da vítima e das crianças que são expostas, também vítimas desta forma de violência. Este comando de célere intervenção vai de encontro à natureza urgente que já é atribuída aos processos de violência doméstica pelo regime jurídico aplicável à prevenção das vítimas de violência doméstica, que diz no seu artigo 28 que os processos por crime de violência doméstica têm natureza urgente, ainda que não haja arguidos presos. Portanto, os processos são sempre de natureza urgente. E isto implica que os prazos destes processos correm em férias e que, via de regra, o prazo para proferir despacho nestes processos é 2 dias. Bem, a diretiva refere que o seu âmbito de aplicação são os casos de violência doméstica. Mas o que é que se pode considerar que seja violência doméstica para efeitos de aplicação da diretiva e de aplicação de todas as práticas que a mesma implementa como obrigatórias e vinculantes para os magistrados e magistradas do Ministério Público? É que a Convenção de Istambul, que também se aplica em Portugal e que até já justificou alterações ao Código Penal, distingue a violência contra a mulher e a violência doméstica e diz que a violência doméstica abrange todos os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica que ocorrem na família ou na unidade doméstica, ou entre cônjuge ou ex-cônjuge, ou entre companheiros e ex-companheiros, quer o agressor coabite e tenha coabitado ou não com a vítima. Portanto, para efeitos da Convenção, a violência doméstica são todos os atos de violência que ocorrem na família e na unidade doméstica e depois também entre pessoas que mantiveram relações de intimidade, quer tenha havido coabitação ou não. Já para o Código Penal, este conceito é diferente e é menos amplo, aparentemente, do que aquele adotado pela Convenção de Istambul. O Código Penal aponta apenas para a violência em contexto de intimidade e para aquelas situações em que, havendo coabitação, a vítima seja particularmente indefesa por qualquer razão. Isto é importante porquê? Porque uma situação em que haja motivações, uma situação de violência
praticada no espaço de intimidade da casa de família, em que estejam subjacentes motivações de género, como por exemplo de um irmão para uma irmã, ou de um filho ou de um neto para uma mãe ou para uma avó, como muito frequentemente ocorre, estas situações, à luz do artigo 152 do Código Penal, não são violência doméstica, a menos que a vítima possua uma qualidade, por exemplo, a doença ou a idade, que a faça particularmente indefesa. Também, para efeitos do Estatuto de Vítima particularmente vulnerável, se refere que a exposição prolongada a uma situação de violência faz da vítima uma vítima particularmente vulnerável e, portanto, também por aqui se poderá conseguir a integração no artigo 152 do Código Penal. Mas, genericamente, as situações de violência que ocorram no espaço doméstico e em que a vítima não tenha uma daquelas qualidades que é referida pelo artigo 152, portanto, em que não tenha tido uma relação de intimidade ou não tenha esta qualidade de idade ou doença que a faça particularmente indefesa, então aqui já não se considera a situação como sendo de violência doméstica. E penso que esta situação merece reflexão e estas situações deveriam ser tratadas porque as suas circunstâncias próprias merecem e demandam a mesma urgência e os mesmos mecanismos de proteção à vítima que são disponibilizados pela Lei de Proteção à Vítima de Violência Doméstica da Lei 112 de 2009. A razão de ser é a mesma e a mesma deveria ser a decisão, porque normalmente a motivação para os atos de violência é estrutural e inscreve-se na desigualdade histórica e nas relações de dominação de homens sobre mulheres. Ocorre no espaço doméstico de intimidade, em que a vítima está mais exposta ao agressor. A própria relação familiar com o agressor vulnerabiliza a vítima nesse espaço relacional. E então a capacidade, por exemplo, de reação de uma mãe à agressão de um filho é diferente da capacidade de reação de uma mulher à agressão de um vizinho. Portanto, por si só, o facto da relação, da agressão acontecer no espaço familiar e dentro da unidade doméstica deveria merecer a proteção da Lei 112 de 2009 e deveria ser considerada violência doméstica. E, além do mais, cabem no conceito de violência doméstica, tal como definido pela Convenção de Istambul, embora já não naquele conceito mais apertado e mais estrito que o Código Penal adota. A diretiva da Procuradoria-Geral da República define somente que o seu âmbito de aplicação é a violência doméstica e não define concretamente qual a sua área de intervenção. Refere que é a área da violência doméstica ou o fenómeno criminal da violência doméstica, mas nunca se refere especificamente ao artigo 152 do Código Penal, nem à sua tipicidade. O recorte dos casos que seguem e que devem seguir o procedimento fixado na diretiva é encontrado na Ordem de Serviço 4/2015 da Procuradoria-Geral da República, designadamente no mapa anexo a esta Ordem de Serviço, que fixa as espécies processuais para registro do expediente na área criminal. E aí se refere que recebem a classificação de violência doméstica as situações dos inquéritos que tenham por objeto crimes de violência doméstica contra cônjuges ou por outra razão de género, e os inquéritos que tenham por objeto crimes de violência doméstica que não tenham profundamento nenhuma das situações anteriores. É uma formulação que parece bastante ampla e parece, pois, que na letra da diretiva há margem para que esta seja aplicada a todas as situações em que haja crime com fundamento no género, ainda que não caibam no tipo penal de violência doméstica, tal como definido pelo artigo 152 do Código Penal. Eu penso que se com a queixa se conseguir demonstrar que a situação, pela sua gravidade, demanda uma intervenção urgente e que deve ser aplicada uma medida de coação urgente ou um mecanismo de teleassistência,
se a queixa for bem instruída neste sentido, eu penso que há amplitude suficiente, penso que a diretiva não se fecha a esta aplicação. Efetivamente, pode surgir alguma dificuldade na compatibilização, numa interpretação mais literal, pode surgir alguma dificuldade na compatibilização com o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, porque o artigo 2º, número 1 da Lei 112 de 2009 remete expressamente para o artigo 152 do Código Penal, onde se refere que a vítima é a pessoa que sofreu um dano pela prática do crime previsto e punido pelo artigo 152 do Código Penal. Portanto, até que o Código Penal adote uma definição de violência doméstica mais conforme à Convenção de Istambul, oferecendo igual tratamento a todas as situações de violência de género e alargando o conceito de violência doméstica, dir-se-á num entendimento restritivo que o objeto mais imediato da diretiva são os casos de violência doméstica recortados pelo artigo 152 do Código Penal. Muito embora possa haver maleabilidade e flexibilidade para a sua aplicação a outras situações de violência de género que não caibam na tipicidade do artigo 152. Do ponto de vista da proteção da vítima, penso que esta pode sempre, a proteção da vítima pode sempre ser invocada e convocada para que se lhe apliquem medidas especiais quando a razão de ser dos factos assim o exijam e o permitem. Portanto, em suma, no que se refere à diretiva, estamos perante um manual de práticas vinculativas e muito detalhado, e estas práticas devem ser adotadas pela magistratura do Ministério Público na tramitação de processos com vítimas de violência doméstica e, obviamente, obrigatoriamente a magistratura do Ministério Público. Assim, começa por referir à aquisição da notícia do crime e os atos imediatos. A denúncia logo que é recebida, é elaborada imediatamente e nos termos da Lei 112 de 2009 é em formulários próprios, são facilmente identificáveis e que têm especificações que devem constar desse formulário próprio para receber, para exarar as denúncias de violência doméstica, e diz-se que esta é imediatamente transmitida ao Ministério Público acompanhada da avaliação de risco da vítima, que é chamada ficha RVD, que é efetuada, portanto é feita pelos órgãos de polícia criminal. Quando o Ministério Público recebe esta denúncia com a ficha de avaliação de risco e com a descrição da factualidade e vai fazer autuação, se lhe surge dúvida relativamente ao tipo de crime que deve atribuir àquela factualidade para efeitos de classificação da complexidade do inquérito, na dúvida deve sempre ser autuado pelo crime de violência doméstica, precisamente para permitir esta tramitação célere, urgente, ágil e com a possibilidade de aplicação das medidas de proteção da vítima. Portanto, na sua tramitação, sendo autuado como violência doméstica, imediatamente têm de ser observadas as práticas descritas na diretiva e também é aplicada a Lei 112 de 2009, 16 de setembro, com o regime jurídico de prevenção da violência doméstica, proteção e assistência às vítimas. Após o registro e autuação do expediente, com o processo, quando recebe o expediente com a descrição dos factos, que é muito rápido, logo que a vítima apresenta a denúncia, o que se diz é que esta deve ser imediatamente apresentada ao Ministério Público, e quando ela chega ao magistrado, a Secretaria já realizou todo um trabalho de levantamento e de recolha de informações para permitir a decisão e a apreciação da gravidade e da urgência daquela situação pela pessoa que está, pelo magistrado ou magistrada que está a apreciar. Portanto, a notícia do crime já vem instruída também com o certificado de registro criminal do denunciado ou denunciada, do registro de anteriores processos em que tenha sido aplicada a suspensão provisória do processo e uma listagem
de todos os processos pendentes ou findos em que aquela pessoa igualmente figure como denunciada. Isto é importante porque permite verificar todo o histórico, pelo menos naqueles serviços, naquela área geográfica, todo o histórico criminal do denunciado e aferir da sua perigosidade para efeitos de apreciação daquela situação. E assim também definir qual será a atuação posterior, que tipo de medidas é que deverão ali ser aplicadas. Em posse destes elementos, é verificado se é pertinente a apensação ou a incorporação de outros processos. Vem, como vos disse, o histórico de todos os processos que estiveram pendentes relativamente àquela pessoa, tenham sido arquivados ou tenham prosseguido para uma fase posterior ao inquérito, e assim o magistrado ou magistrada que está com aquele processo consegue ver quais os processos anteriores, mesmo que tenham sido arquivados, que já existiram contra aquele denunciado. Por exemplo, quando uma vítima, designadamente de violência doméstica, se remete ao silêncio no uso da prerrogativa do artigo 134 e não se fez prova, o processo foi arquivado, mas já consta aquele registro e tudo isso é junto e é apreciado para efeitos de definição da perigosidade e da urgência que aquela situação concreta demanda. Esses processos que foram arquivados com base na falta de prova, falta de indícios suficientes para prosseguimento do processo, para a fase posterior, esses processos podem ser reabertos, porque na medida em que o crime de violência doméstica pode ser integrado por uma sucessão de diferentes atos repetidos no tempo, processos que antes foram arquivados por falta de prova, por a vítima ser remetida ao silêncio, podem ser reabertos e investigados juntamente com os novos factos, denunciados. Podem e devem. Assim, o processo foi arquivado por falta de indícios ao abrigo do disposto no artigo 277, número 2 do Código de Processo Penal, muito frequentemente porque a vítima se remeteu ao silêncio. Há uma nova queixa, então surgem novos factos e novos elementos de prova para aquele mesmo crime de violência doméstica que justificam a reabertura do processo arquivado nos termos do artigo 279, número 1 do Código de Processo Penal. Eu diria que não existe propriamente conexão de processos, pois não se trata de crimes diferentes, trata-se do mesmo e único crime de violência doméstica, com sucessão de atos no tempo, com uma continuidade, e não de crimes diversos com elementos de conexão entre si, como acontece nos casos previstos pelo artigo 24 e seguintes do Código de Processo Penal. Portanto, aqui existe um único processo que é reaberto e as notícias anteriores são apensadas e ficam a ser investigadas no âmbito aqueles processos são reabertos e ficam a ser investigados no âmbito daquele único processo de violência doméstica. Haverá conexão de processos quando são vítimas diferentes e um mesmo agente, como por exemplo o mesmo denunciado praticou crimes contra filhos, familiares, pessoas próximas da vítima, ou quando há reciprocidade de atos envolvendo vítima e agente, portanto, vítima e agressor têm esta qualidade recíproca. E, portanto, por força do artigo 264, número 5 do Código de Processo Penal, é que se aplica ao Ministério Público e à fase de inquérito este artigo 24 do Código Penal. Depois, se posteriormente à denúncia houver novas ocorrências relativas ao mesmo agressor, ao mesmo agente criminoso e à mesma vítima, essas novas denúncias deverão ser aditadas e investigadas no mesmo processo, porque é o mesmo crime de violência doméstica, a continuação que veio do passado e que pode prolongar-se no tempo,
e são aditadas ao processo já iniciado. Isto só não ocorrerá quando tal importar um retardamento excessivo do tempo do inquérito ou quando contraria um interesse atendível da vítima, ou, logicamente, caso os processos se encontrem em fases diferentes. Caso um processo já esteja em julgamento, há uma nova denúncia, inicia-se um outro processo de inquérito. Portanto, aqui é impossível haver unidade de processos. Portanto, isto é o que cabe dizer relativamente à aquisição da notícia do crime e dos atos imediatos. Com a notícia do crime é apresentada, obrigatoriamente tem de ser apresentada a avaliação do risco. A avaliação do risco é um importante auxiliar para quem lida com estes casos. Consiste num processo dinâmico de avaliação do tipo de risco, da sua natureza e do impacto sobre a vítima. Sabemos que o crime de violência doméstica frequentemente obedece a um padrão de atuação e pode ser integrado então por uma sucessão de atos com intensidades e níveis de gravidade diferentes e muitas vezes em escalada. Embora este método não seja absolutamente infalível, esta avaliação de risco, ela oferece indicadores da possibilidade de ocorrência de novos atos de violência. Por exemplo, no homicídio foram indicadores de risco a ameaça do uso de armas ou o estrangulamento. E sublinhe-se também que o conflito parental é hoje entendido como um importante fator de risco. Portanto, daí que seja muito relevante a recolha de informação quanto ao histórico do abuso, pois, apesar da avaliação do risco não possuir uma fidedignidade matemática, permite avaliar a perigosidade da situação, antecipar atuações e prevenir novos episódios. É também importante considerar que a avaliação de risco é feita com base em informações que são prestadas pela vítima, e a vítima é quem tem uma noção mais precisa do grau de gravidade e de perigosidade de toda a situação e do agressor. Este recurso é importante e, como tal, deve ser olhado com atenção e não deve ser subestimado. É depois, com base na avaliação de risco, também que serão adotadas as medidas de proteção da vítima mais adequadas. Esta avaliação de risco é renovada periodicamente e pode mesmo estender-se, deve estender-se para além da fase de inquérito, depois para a fase de julgamento. Na acusação, o Ministério Público, de acordo com a diretiva, deve promover que nas fases posteriores de instrução, se a houver, e de julgamento, seja periodicamente avaliado o risco, designadamente no despacho que designa a data para julgamento, mas também, se o processo terminar com arquivamento, pode ainda assim continuar a haver avaliação de risco no próprio despacho de arquivamento. Pode ser determinado quando as necessidades de proteção da vítima o imponham, isto de acordo com a ponderação de quem é titular do processo, e quando a vítima expressamente o requeira, portanto pode ser determinada a manutenção da avaliação de risco periódica. Na possibilidade do processo ter sido arquivado por falta de prova, porque a vítima se remeteu ao silêncio, por exemplo, ainda assim esta pode requerer manter o estatuto de vítima. Por outro lado, também é importante dizer que o titular concreto da ação penal ou o titular concreto da ação penal não estão vinculados à classificação de risco, se da leitura conjugada de tudo aquilo que tem, do certificado de registro criminal, do registro dos inquéritos que estão pendentes naquele departamento de investigação e ação penal, ou estiveram, embora tenham sido arquivados, com base na base de dados da suspensão provisória do processo, portanto com base em todo o histórico criminal daquele denunciado, o agressor, podem considerar que a avaliação de risco, e com base na própria gravidade da situação, podem considerar que, nas circunstâncias próprias da vítima, que
a avaliação de risco como baixo, médio ou elevado, no caso baixo ou médio, não é correta e podem agravá-la, podem alterar e agravar essa avaliação. Um aspecto muito importante da diretiva é que a diretiva impõe um espaço muito curto de atuação e de recolha de prova, justamente em ordem à proteção da vítima. Portanto, impõe esta atuação dentro de 72 horas. Logo, na primeira intervenção processual, o titular ou a titular do inquérito devem diligenciar pela recolha de prova de forma a que se possa sustentar um pedido de aplicação de medida de coação e também de aplicação de teleassistência à vítima. Normalmente a teleassistência terá requisitos mais soltos e menos apertados e mais facilmente por um despacho do titular da ação penal ou da titular da ação penal, a teleassistência poderá ser aplicada. No entanto, para efeitos de aplicação de medida de coação urgente, é importante que o processo esteja devidamente instruído. Portanto, reconhecendo que nas situações de violência doméstica o risco da prática de novos factos é muito elevado, estas diligências de prova que permitem ajuizar da adequação das medidas de contenção que venham a ser adotadas, estas diligências de prova devem ser realizadas no prazo de 72 horas. Esta determinação da diretiva vem reforçar aquela que é já uma obrigatoriedade legal de realização pelo Ministério Público de atos processuais com caráter urgente para a aquisição de prova nestes processos de violência doméstica. Isto para habilitar no mais curto período de tempo possível, mas sem exceder as 72 horas, a tomada de medidas de proteção à vítima e a promoção de medidas de coação relativamente ao arguido. Isto já vinha expresso no artigo 29A da Lei 112/2009, 16 de setembro, e é reforçado agora, tornado uma prática obrigatória para dentro da magistratura do Ministério Público durante o inquérito. Nos termos da diretiva, no mesmo prazo de 72 horas, terá de constar do processo aquela avaliação de risco para que se possa apreciar adequadamente quais são as medidas a adotar. O elenco das medidas de coação urgentes são as que constam do artigo 31 da Lei 112/2009. Ora, nos termos deste artigo 31, o prazo para o Tribunal decidir a aplicação de medida de coação é de 48 horas após a constituição como arguido. Esta indicação deste prazo de 48 horas vem também imprimir urgência à reação cautelar do sistema penal, mas em alguns casos pode não ser realista esperar que se realizem as diligências de recolha de prova, se promova pela aplicação de medida de coação, se proceda à audição do arguido e se decida tudo em 48 horas, normalmente quando o arguido não seja apresentado ao Ministério Público sob detenção. É que em muitos casos o auto de notícia e a constituição como arguido não são contemporâneos, importando ainda realizar as tais diligências de prova que habilitam o magistrado a decidir pelas medidas de coação adequadas. Assim, a lei e a diretiva parecem divergir no estabelecimento de tempos, ora se fixando 72 horas para a recolha de prova e a adoção de medidas, ora se fixando 48 horas para a apreciação da necessidade de aplicação de medida de coação. Sem prejuízo dos casos de evidente perigo em que o esforço de atuação nas 48 horas deve ser em toda a linha observado, parece-nos igualmente que a urgência na necessidade de aplicar a medida de coação não deve precipitar promoções sem suficiência de elementos que habilitem o Tribunal a decidir, sob pena de, perante o Tribunal de Instrução, vir a claudicar o pedido de aplicação de medida de coação por falta de elementos probatórios que sustentem a indiciação dos factos. Somos, pois, de parecer que este prazo de 48 horas se dirige ao período de tempo dentro do qual o Tribunal deve cogitar e decidir a necessidade de aplicação de uma medida de coação cuja aplicação lhe seja requerida, mesmo não estando o arguido detido. Em suma, uma vez recebida a notícia do crime, o Ministério Público deve, no limite, dentro do prazo máximo de 72 horas, munir-se de todos os elementos que o habilitem a uma tomada de posição
e a requerer uma aplicação de medida de coação se for o caso, se disso houver necessidade. De todo modo, é bastante claro que estas referências a prazos de 40 e de 72 horas fixam claramente janelas temporais muito curtas para atuação e decisão, estabelecendo um compasso de grande urgência e celeridade que se demanda para estes casos, para a proteção adequada das vítimas. Um importante mecanismo que se encontra ao dispor do Ministério Público para a proteção da vítima neste período de tempo é então o mecanismo da teleassistência. E, durante a fase de inquérito, o Ministério Público deve determinar, sempre que tal se mostre imprescindível à proteção da vítima e uma vez que seja obtido o seu consentimento, que lhe seja assegurado apoio psicossocial e proteção por teleassistência. A teleassistência é aplicável por período não superior a 6 meses, sendo prorrogável se circunstâncias associadas à proteção da vítima o justificarem. A teleassistência funciona com base na utilização de tecnologias de localização móvel e telelocalização e asseguram uma resposta rápida e eficaz perante situações de perigo ou de risco. A sua aplicação depende do consentimento da vítima, que deve ficar documentado nos autos. Idealmente com a notícia do crime, o processo iria já instruído com o auto de declarações da vítima, com o auto de inquirição da vítima, em que esta relata detalhadamente toda a situação de violência doméstica, e também com o seu requerimento de aplicação de teleassistência, que é uma simples frase expressa no auto de inquirição, dizendo que pretende beneficiar de teleassistência, e a subscrição já do modelo que é obtido através de uma página da internet, da Comissão para a Igualdade de Género, do modelo para aplicação, de autorização da vítima para a aplicação da teleassistência. Depois, tendo sido aplicada, o Ministério Público deverá decidir ou promover, consoante o caso, a fase processual, que cesse a aplicação da medida de teleassistência quando a vítima e o agressor reatarem o contacto ou a convivência, ou quando ao arguido tenha sido, isto nos termos da diretiva, quando ao arguido tenha sido aplicada uma medida de coação que torne desnecessária a medida de proteção da vítima, ou ainda quando haja utilização abusiva do serviço, que raramente ocorrerá. Mesmo eu acredito que nem sempre a aplicação de uma medida de coação tornará desnecessário o mecanismo de teleassistência, designadamente porque muitas vezes o agressor pode ficar proibido de contactar com a vítima ou de permanecer na sua residência, mas sem que seja aplicada a vigilância eletrónica. Penso que nestas situações vale a pena que a vítima mantenha o mecanismo de teleassistência. Também pelo próprio modo de funcionamento do mecanismo de teleassistência, o mesmo oferece uma segurança psicológica à vítima, que imediatamente entra em contacto através daquele mecanismo com um interlocutor e, portanto, penso que oferece também uma segurança psicológica que, em algumas situações, pode justificar que a teleassistência conviva com as medidas de coação. Vou agora então falar sobre as declarações para memória futura, que é outra medida muito importante a aplicar nestas situações de violência doméstica. O Conselho da Europa recomenda que a ação do Ministério Público na condução dos processos de violência contra as mulheres seja pautada pela devida diligência, em ordem a, em primeiro lugar, proteger a vítima e depois acusar o agente e prevenir futuros factos. A prioridade na investigação destes crimes deve, assim, e de acordo com o Conselho da Europa, recair sobre a segurança e o bem-estar da vítima, evitando-se a sua revitimização. A revitimização é vitimização que ocorre não como efeito direto do ato criminal, mas como resultado de respostas inadequadas das instituições às quais a vítima recorre e dos indivíduos ao seu serviço.
as polícias, os tribunais, os hospitais, etc. Na investigação dos crimes de violência doméstica, muitas vezes acontece que a vítima não coopera. Esta quer desistir do processo ou quer remeter-se ao silêncio. Isto muitas vezes acontece por cansaço e para evitar reviver o trauma dos factos através dos sucessivos relatos que lhe vão sendo demandados pelo sistema de justiça. Importa referir que os estudos demonstram que as vítimas que são apoiadas e tratadas com paixão e deferência durante a fase da investigação terão menos probabilidade de desistir do processo e, com maior probabilidade, relatarão depois aquilo que aconteceu de modo claro e coerente. E também se demonstra que para as vítimas, a forma como são tratadas ao longo do processo é tão importante como o resultado e o desfecho do próprio processo. Por estas razões, que se relacionam com a proibição da revitimização, as declarações para a memória futura são um importante mecanismo processual de prova nos crimes de violência doméstica. Visam um equilíbrio entre a proteção da vítima contra a revitimização e a recolha de evidências do crime, através do depoimento da vítima, que vai relatar o ocorrido e aquilo que aconteceu num ambiente securizante e com mais garantias de fiabilidade e de genuinidade no seu relato, sendo que o contraditório estará assegurado pela presença do defensor do arguido ou do mero suspeito. As declarações, idealmente, serão tomadas com a maior proximidade temporal possível relativamente aos factos criminosos. O regime de declarações para memória futura deve ser proibido dentro do contexto mais amplo da proibição de revitimização e de proteção da vítima, que, nos casos de violência doméstica, novamente sublinho, se edifica como uma prioridade a par com o exercício da ação penal. Este direito está reconhecido no ordenamento jurídico português, na Lei 112 de 2009, 16 de setembro, no artigo 22, que refere que a vítima tem direito a ser ouvida em ambiente informal e reservado e que devem ser criadas as adequadas condições para prevenir a vitimização secundária e para evitar que esta sofra pressões. Depois, a diretiva distingue os procedimentos consoante o Ministério Público que investiga, seja ou não uma secção especializada de investigação de violência doméstica. Estas secções foram implementadas apenas em algumas cidades, algumas regiões do país, e, portanto, há um procedimento muito particular, mas que não diverge muito da generalidade da aplicação dos outros locais onde atua o Ministério Público. E, normalmente, é obrigatória para toda a gente, em todos os processos, é obrigatória a tomada de declarações para memória futura que seja requerida a tomada de declarações para memória futura quando a avaliação de risco resulte elevado ou quando a avaliação de risco seja de nível médio, mas ocorrem simultaneamente outras circunstâncias que são capazes de aferir que a vítima é vulnerável. Por exemplo, se intensifica o número de denúncias ou de episódios violentos, a sua gravidade, a convicção da vítima de que o agressor quer matá-la, a existência anterior contra o arguido ou denunciado de outros processos com crimes contra a vida, a integridade física ou ameaça, a repetida verbalização perante familiares ou pessoas próximas da vítima da intenção de matar a vítima. E também quando existam crianças presentes no contexto de violência doméstica. Como referi, portanto, mesmo que não existam secções especializadas integradas de violência doméstica, e uma vez verificadas aquelas situações que referi antes, deve igualmente ser requerida a tomada de declarações para a memória futura. Ocorre que, de acordo com a Lei Processual Penal, a tomada de declarações para memória futura só é obrigatória, portanto, o senhor juiz ou a senhora juíza a quem é requerida
só é obrigatória para os casos de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor e não se determina a sua obrigatoriedade para as situações de violência doméstica. Na Lei de Proteção às Vítimas de Violência Doméstica, prevê-se também que o juiz possa, a requerimento da vítima ou do Ministério Público, proceder à inquirição da vítima no decurso do inquérito, a fim de que o depoimento seja, se necessário, tomado em conta no julgamento. Isto no artigo 33. O artigo 24 da Lei 130 de 2015, de 4 de setembro, que regula o Estatuto da Vítima, refere igualmente a possibilidade de serem tomadas declarações para memória futura. Refira-se que as vítimas de criminalidade violenta e de criminalidade especialmente violenta são sempre consideradas vítimas especialmente vulneráveis, de acordo com o artigo 67A do Código de Processo Penal, entendendo-se por criminalidade violenta as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou autoridade pública e forem puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos. E entende-se por criminalidade especialmente violenta as condutas previstas na linha anterior, puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 8 anos. Pelo que, em todas as situações abrangidas por este artigo 67A do Código de Processo Penal, deve haver lugar a tomada de declarações para memória futura em consonância com o artigo 24 da Lei 130 de 2015. Portanto, é muito amplo o leque de situações em que pode haver requerimento para tomada de declarações para memória futura. Em suma, o Ministério Público, em situações de risco elevado ou de risco médio, mas que é potenciado por outros fatores, é obrigado a requerer a tomada de declarações para memória futura da vítima, o que fará com fundamento no artigo 33 da Lei 113 de 2009, 16 de setembro, e podendo ainda fazê-lo com fundamento no artigo 24 da Lei 130 de 2015, de 4 de setembro, que regula o Estatuto da Vítima. Pense naquelas situações de manifesta gravidade de violência, que de acordo com a Convenção de Istambul integram, por exemplo, situações de violência doméstica e que referi inicialmente, mas que não cabem na tipicidade do crime de violência doméstica do artigo 152. Portanto, temos aqui um mecanismo que permite alargar o requerimento da tomada de declarações para memória futura a essas outras situações. Ora, como eu disse, isto é uma possibilidade e depois o julgador ou a julgadora, dentro da ampla margem do seu poder discricionário, decidirão se haverá lugar ou não a esta tomada de declarações por memória futura. Isto porque é obrigatório para o Ministério Público requerer, nos termos da diretiva, esta tomada de declarações para memória futura, nas situações de violência doméstica, como referi. Mas isto a diretiva vincula somente os magistrados do Ministério Público. Sublinhe-se, todavia, que esta é uma prática que decorre de recomendações internacionais e estas recomendações recaem sobre todo o sistema de justiça, que deve centrar-se nos direitos da vítima e ser aplicada através de uma cooperação eficaz entre todos os organismos, instituições e organizações pertinentes. E a este propósito deve ver-se o artigo 7º da Convenção de Istambul. Há vários acórdãos de tribunais superiores que vieram clarificar o sentido em que o regime das declarações para memória futura neste âmbito deve ser compreendido. Temos, por exemplo, estes acórdãos estão todos ou quase todos publicados no site da DGSI, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 5 de março de 2020, que diz: deve ser indubitavelmente permitido à vítima por crime de violência doméstica a prestação do seu depoimento mediante declarações para memória futura, pois, para além do mais, proteger a vítima do impacto que os factos alegadamente praticados tiveram ou têm na sua vida, também para que o depoimento possa ser tomado em conta no julgamento. E refere-se ainda neste acórdão, deste modo, neste poder que é conferido ao juiz, está implícito o dever de, à luz das elementares regras do bom senso e dos respectivos juízes de oportunidade, tudo fazer no sentido de precaver a recolha e a conservação de uma prova que é fundamental, tão fundamental que muitas vezes até acaba por ser a única.
Depois temos também o acórdão do Tribunal da Relação, eu não estou a ler, obviamente, os sumários na integralidade, mas estou a citar algumas partes que sublinhei. Temos também o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 4 de junho de 2020, que refere a regra haverá de ser a de deferir sempre o requerimento apresentado pela vítima ou pelo Ministério Público, até no exercício do dever de proteção à mesma vítima, consagrado no artigo 20, número 2 da Lei 112 de 2009. E só em casos excepcionais de inequívoca e manifesta irrelevância se deve indeferir o mesmo requerimento. Temos também o acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 12 de maio de 2020, que refere que deve ser deferido o pedido de tomada de declarações para memória futura a uma testemunha e também de alegada vítima de violência doméstica em decorrência da sua avançada idade e da fragilidade do seu estado de saúde, não obstante esta não tenha ainda prestado declarações perante o OPC ou os serviços do Ministério Público. Portanto, como primeira intervenção no inquérito, pelo seu estado de fragilidade ou debilidade, a Relação de Évora entendeu que, já em primeira intervenção processual, era admissível a tomada de declarações para memória futura. Este acórdão da Relação de Évora, de 23 de junho de 2020, também é muito importante, porque defere ao filho de uma vítima de violência doméstica a capacidade de depor o reconhecimento como vítima, na medida em que presenciou as agressões, e portanto, a capacidade para depor como vítima e declarações, no âmbito de declarações para memória futura. Diz o referido acórdão que, tendo o jovem de 15 anos convivido com o seu padrasto e assistido ao longo dos anos à violência doméstica exercida sobre a sua mãe, colocam no conceito de vítima especialmente vulnerável a que se refere o artigo 67A do Código de Processo Penal, não sendo aplicável o regime da Lei de Proteção de Testemunhas, mas antes o regime especial dos crimes de violência doméstica. Na verdade, se a criança jovem assistiu, como é narrado, ao maltratamento psicológico ou de outro tipo causado à sua mãe, sempre sofrerá um dano na sua integridade emocional ou moral, com consequências no seu futuro desenvolvimento, qualquer que seja a sua idade. E apela também ao artigo 3º da Convenção dos Direitos da Criança. Passando agora ao dever de informação da vítima quanto a medidas de coação. Com licença, só um minuto, vou acender aqui. O ponto 6 da diretiva dá expressão ao dever de informação da vítima, tal como consagrado no artigo 56, número 1, a linha C da Convenção de Istambul, que dispõe que em todas as fases das investigações criminais e dos processos judiciais, as vítimas têm direito a ser informadas sobre os direitos e os serviços colocados à sua disposição e sobre aquilo, a sequência que foi dada à queixa, à denúncia, ao andamento do processo e também ao seu resultado. Na diretiva consagra-se então a obrigatoriedade para o Ministério Público de manter informada a vítima sobre as medidas de coação e, designadamente, sobre a sua alteração, cessação, aplicação, o que faz todo sentido na medida em que estas medidas de coação se dirigem essencialmente ou também à proteção da vítima. Esta informação deverá ser prestada pelo órgão de polícia criminal da área de residência da vítima. Também se refere que esta informação deverá ser confidencialmente prestada ao diretor do estabelecimento educativo frequentado por filho comum, quando seja aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima ou de suspensão do exercício das responsabilidades parentais. Relativamente à suspensão provisória do processo, a suspensão provisória do processo foi instituída foi desenhada a pensar em situações que, pela sua simplicidade e pelo contacto residual do agente do crime com o sistema de justiça penal, não mereciam o peso do pleno daquele sistema, designadamente com a complexidade e a formalidade ritual do julgamento e eventualmente do recurso. A suspensão provisória do processo é um instituto de consenso que se aplica durante a fase de inquérito e, assim, evita-se a realização do julgamento, apesar de haver fundamentos para acusar e julgar o arguido.
Assim, se o arguido concordar e reunidas outras condições, mediante o cumprimento de determinadas injunções e regras de conduta, o processo fica suspenso durante algum tempo e depois será arquivado. O Código de Processo Penal prevê igualmente que se aplique a suspensão provisória do processo aos casos de violência doméstica. Isto está no artigo 281, número 7 do Código de Processo Penal. Verifica-se um recurso muitíssimo generalizado a esta solução de diversão do processo penal, e isto não obstante as premências das exigências de prevenção geral e especial que envolvem este crime. A violência doméstica será o terceiro crime a que mais se aplica a suspensão provisória do processo, sendo o desfecho de mais de metade dos processos que não são arquivados. Por estas razões, o relatório do Grevio de 2018 foi bastante crítico em relação a este uso tão amplo e generalizado da suspensão provisória do processo nos casos de violência doméstica. O Grevio é o comitê que acompanha a implementação da Convenção de Istambul nos países signatários e considerou no seu relatório que esta aplicação tão generalizada, vamos dizer, da suspensão provisória do processo pode mascarar a extensão deste problema, deste fenómeno, enviando uma mensagem equivocada de que este crime não é adequado à condenação criminal e que isso é contrário aos propósitos da Convenção de Istambul e também do próprio legislador. E portanto, o recurso muito disseminado a estas formas processuais simplificadas, como a suspensão provisória do processo ou o processo sumaríssimo, podem pôr em causa os direitos humanos das vítimas. O Grevio recomenda então que na aplicação destes procedimentos é necessário respeitar os princípios da justiça para as vítimas e que isto não represente impunidade para os agentes do crime. Se bem que é de reconhecer que a suspensão provisória de processo é um mecanismo que dista de um processo alternativo de resolução de conflitos, não deixa ainda assim de ser um instituto de consenso que subtrai o agressor ao julgamento. E não podemos também esquecer que a Convenção de Istambul, no artigo 48, proíbe o recurso a processos alternativos de resolução de conflitos a título obrigatório, não se podem impor processos alternativos de resolução de conflitos, incluindo a mediação e a conciliação, a estas formas de violência abrangidas pela Convenção de Istambul. Por isso, a suspensão provisória do processo não deverá ser, não pode ser sugerida ou induzida à vítima e deve ter lugar enquanto possibilitadora de uma resposta integrada do sistema judicial à questão da violência contra a mulher ou da violência doméstica, na perspectiva da reparação da vítima e da própria comunidade, e menos como uma solução de diversão e de suspensão dos efeitos da justiça penal. Não obstante aquelas fragilidades apontadas, haverá também que reconhecer que a suspensão provisória do processo muitas vezes é uma forma de evitar o penoso confronto da vítima com o sistema de justiça, muito embora com estes mecanismos das declarações para a memória futura este confronto surja muito mais mitigado e assim reduzindo o risco de revitimização, também através da aplicação da suspensão provisória do processo. Em muitos outros casos, quando a vítima não pretende colaborar com a investigação ou na possibilidade da vítima não pretender colaborar com a investigação, esta é também uma forma de garantir uma reação, ainda que menos forte, da parte do sistema penal. Isto dito nos termos da diretiva, sempre que a vítima requeira, ainda que de forma imperfeitamente expressa, a aplicação ao arguido da suspensão provisória do processo, o Ministério Público, através de contacto direto e presencial com a vítima, deve aferir se o requerimento corresponde à sua vontade livre e esclarecida, informá-la sobre os objetivos e as consequências da suspensão e das medidas que podem ser aplicadas ao arguido. Na definição também das injunções e das regras de conduta aplicáveis, o Ministério Público deverá atender ainda à dinâmica da relação existente à data entre a vítima e o arguido
e à motivação subjacente ao requerimento apresentado, por forma a satisfazer as exigências de prevenção que em concreto se façam sentir. Um aspecto muito importante, passando agora à articulação entre a área criminal e a área de família e crianças, é o ponto 9 da diretiva, que se refere justamente a esta articulação. Pois que, na medida em que a violência doméstica ocorre maioritariamente no seio de relações familiares e de intimidade, projeta-se para outros elementos da família, nomeadamente para as crianças. São muito frequentes as situações em que a relação parental é instrumentalizada como meio para prosseguimento dos atos de violência, não só emocional, mas também física, e fazendo das crianças vítimas. É, portanto, muito louvável a instituição pela diretiva desta prática ágil que permite responder a uma situação de violência que, ocorrendo no seio da família, tanto se coloca no plano do direito processual penal como do direito da família e crianças e, designadamente, dos processos de regulação das responsabilidades parentais e de promoção e proteção. A Convenção de Istambul, no artigo 31, já preconizava e preconiza que os incidentes de violência sejam tidos em conta na tomada de decisões relativas à guarda de crianças e sobre o direito de visita das mesmas e que devem ser tomadas as medidas necessárias para assegurar o exercício de um direito de visita ou direito de guarda que não venha prejudicar os direitos e a segurança quer da vítima, quer das crianças. A diretiva detalha muito os procedimentos que os magistrados e magistradas do Ministério Público devem adotar, mas, resumidamente, estabelece um vaso de comunicação entre as áreas penal e de família e crianças imediatamente com a aquisição da notícia do crime, e esse vaso de comunicação deverá manter-se em funcionamento ao longo de todo o processo, com informação recíproca dos procedimentos adotados. Logo, com a aquisição da notícia do crime de violência doméstica e a quando do registro do inquérito, se houver notícia de que há crianças presentes, e independentemente de estas serem ou não as destinatárias diretas dos atos de violência, é comunicado imediatamente ao Ministério Público da área de família e menores, de família e crianças, que há crianças a vivenciar uma situação de violência doméstica. Esta obrigação de comunicação contempla o envio de todo expediente e informações disponíveis e relevantes para a investigação criminal e para a proteção das vítimas e é feita utilizando os meios de comunicação mais ágeis e, designadamente, será utilizado o correio eletrónico. Quando em posse tais elementos, os magistrados ou as magistradas da área de família e crianças procedem de imediato à recolha de outros elementos que se configurem como importantes para saber se as crianças estão expostas a situações de violência grave ou outro perigo e se estarão a residir em casa-abrigo. Se verificar uma destas situações, e preferencialmente dentro de 48 horas, é requerido o procedimento tido por adequado para afastar o perigo e para proporcionar segurança física e emocional. Isto tanto pode ser a instauração de um processo na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, como no próprio Tribunal competente, como o requerimento de medida tutelar cível, como seja a regulação ou a alteração da regulação das responsabilidades parentais. Mesmo nos casos em que já exista um processo na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, isto não obstará à adoção de procedimentos pelo Ministério Público da área de família e crianças, designadamente de um procedimento tutelar cível urgente, requerendo a intervenção judicial de promoção e proteção no quadro das alíneas C, H, I e J do número 1 do artigo 11 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigos ou do número 2 do mesmo preceito legal, observando-se as regras de apensação estabelecidas no artigo 81. Eu creio que é muito importante o facto da diretiva mencionar a segurança emocional como um fator que deve explotar a intervenção do Ministério Público. Poderia existir a tentação de considerar que a criança só é alvo de violência física e só assim será vítima. Todavia, a exposição à violência é já em si também uma forma de violência que afeta as crianças
e é muito importante debelar esta violência emocional. Portanto, isto é o que decorre da diretiva, como referi, a mesma centra-se numa grande agilização de recolha de prova e numa urgência na tomada de medidas de proteção à vítima, e também na comunicação com a área de família e crianças, de forma a assegurar também que estas são subtraídas à exposição à violência e que a relação com o progenitor ou com a progenitora não é instrumentalizada como forma de atingir as crianças. Agora já estou a falar há uma hora, vou falar brevemente da aceleração processual. Entendo que, claro que tudo é possível, mas estes processos, assumindo natureza urgente, dificilmente haverá situações que demandem uma iniciativa do género da aceleração processual para impor o seu andamento. Porque, como referi, os processos correm em férias, os prazos correm mesmo em férias e existe a obrigatoriedade por referir despacho no prazo de 2 dias, embora se trate de um prazo ordenador, que não é perentório, mas dificilmente, com toda esta celeridade e urgência imprimida e com esta diretiva, não creio que haja processos que justifiquem a imposição de uma aceleração processual. Ainda assim, o Código de Processo Penal refere o prazo geral de 8 meses para a conclusão dos processos e também do processo de violência doméstica. A lei, a doutrina e a jurisprudência maioritárias entendem que este prazo de 8 meses, que está previsto no artigo 276 do Código de Processo Penal, é um prazo meramente ordenador dos atos do processo e que o direito de ação penal da parte do Ministério Público e da comunidade não caduca, como também chegou a ser entendimento em alguma jurisprudência muito minoritária, uma vez ultrapassado este prazo de 8 meses. Com efeito, a ultrapassagem deste prazo apenas confere o direito a que seja requerida a aceleração processual, que está prevista no artigo 108 do Código de Processo Penal, e eventualmente o apuramento de alguma responsabilidade disciplinar da parte que no caso couber, e também tendo sido declarada a cessação do segredo de justiça, nos termos a cessação do segredo de justiça, portanto a ultrapassagem do prazo de 8 meses. A aceleração processual durante a fase de inquérito é dirigida ao Procurador ou à Procuradora-Geral da República e corre entregue dirigida ao processo atrasado, mas em requerimento destinado ao Procurador ou à Procuradora-Geral da República, e a magistrada ou magistrado que recebem o pedido recolhem os elementos que instruem aquele pedido, que podem ou não justificar o atraso, e remetem-no superiormente para a apreciação. Normalmente, se o pedido não for considerado manifestamente infundado, deverá ser fixado um prazo para realizar diligências que se entenda que devam ser realizadas e para terminar, dar o despacho final, concluir aquele processo com acusação ou arquivamento. Relativamente aos despachos de acusação e de arquivamento nestes processos de violência doméstica, já se sabe que normalmente a prova centrar-se-á na palavra da vítima, na prova testemunhal da ofendida ou do ofendido, que já estará recolhida por declarações para memória futura, se tudo correr bem. Aqui o que tem de ser apreciado é a consistência das versões e a credibilidade concreta, e, portanto, bastará a palavra da vítima para fundar um juízo de suficiente indiciação em ordem à dedução de acusação. Tanto quanto possível, na descrição dos factos que constam da acusação, isto voltando para o Ministério Público, como depois para o assistente que entenda deduzir a acusação, tanto quanto possível, os factos deverão estar circunstanciados em termos de tempo, modo e lugar. Idealmente isto acontecerá. Já sabemos que as agressões nos casos de violência doméstica muitas vezes
são frequentes e prolongadas no tempo. E muitas vezes a vítima naturalmente já não as consegue situar e concretizar. E neste caso deverá fazer-se esse esforço de concretização, mas se não for possível, descrever o mais detalhadamente que se puder a agressão. Acontece também muitas vezes que as vítimas não compreendem elas próprias o conceito de violência e entendem determinados atos. Acontece muitas vezes ouvir vítimas dizerem ele ou ela não me batia, só me gritava ou só me dava empurrões. Obviamente que tudo isto são atos de violência que devem ser descritos e constar da acusação. Na indicação da prova na acusação, será prudente, mesmo quando a vítima tenha prestado declarações para memória futura, requerer que, caso o tribunal entenda que ela deve ser ouvida no julgamento, que o seja através de videoconferência, evitando-se que deponha na presença do arguido, nos termos do artigo 32 da Lei 112 de 2009. Se o Ministério Público não o fizer, penso que a própria vítima, ou se assumir essa posição de assistente, poderá fazê-lo. O arquivamento ocorrerá quando não são recolhidos indícios suficientes da prática do crime. Muitas vezes, quando a prova assenta em essência no depoimento da vítima, se esta se remeter ao silêncio, o processo será arquivado. Vale aqui a consideração que antes fiz relativamente ao tratamento que deve merecer a vítima quando apresenta a queixa e quando é ouvida, e também o esclarecimento relativamente à suspensão provisória do processo. Esta possibilidade muitas vezes oferece uma possibilidade de reação, como disse, do sistema penal, que evita o confronto e a repristinação da vivência e é ainda assim, constitui ainda assim uma reação do sistema penal. O processo, mais tarde, mesmo tendo sido arquivado, como também principiei por referir, poderá vir a ser reaberto com base em novos factos. Infelizmente, não são poucas as situações em que a violência retorna e há necessidade de reabrir os processos. Dei também a importância da diretiva que impõe esta recolha ágil, porque muitas vezes esta atuação rápida permite resolver a situação rapidamente, em vez de a prolongar no tempo e a tornar, fazer com que a vítima não tenha vontade de que haja uma reação, não preste declarações, o processo é arquivado e depois mais tarde a violência retorna e tudo tem de ser recomeçado. Portanto, também por aqui a Justiça tem um importante, como se sabe, efeito dissuasor, mas aqui também pedagógico. E pronto, terminei a minha intervenção. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rita, pela sua exposição tão prática e de facto tão útil para todos nós, advogados e advogadas. E de facto esta diretiva do Ministério Público já foi aqui largamente mencionada pelos diversos magistrados, especialmente magistrados do Ministério Público, obviamente, mas é sempre importante reforçarmos que, embora só vincule o Ministério Público, é importante que todos os advogados e advogadas tenham conhecimento dela para saber exatamente aquilo a que o Ministério Público está vinculado. Retirei outro porque sou advogada de profissão e quando ouço falar nas 48 horas e nas 72 horas, todos nós nos arrepiamos, não é? Porque ainda é um bocadinho utópico as 48 horas e as 72 horas serem cumpridas. E ainda o conceito que referiu aqui tão importante de vítima para crianças e jovens que presenciam a violência doméstica, e um assunto tão atual que ainda há tão pouco tempo esteve na Assembleia da República, que infelizmente mais uma vez não passou e não foi atribuído esse estatuto de vítima a estas crianças e a estes jovens.
parece que não temos questões. De qualquer forma, se houver questões nestes dias, podem sempre colocá-las, porque entraremos em contacto com as oradoras e aqui com a doutora Rita Mota e Sousa, que certamente se disponibilizará para responder em outra data, caso seja necessário. Resta-me agradecer a todos aqueles que estiveram a ver-nos e a ouvir-nos, à doutora Rita Mota e Sousa também, ao Conselho Regional de Lisboa. Mais uma vez, até quinta-feira. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada.